Começamos. Então, hoje nós fechamos, na semana passada, o texto específico nosso, fechamos toda a compreensão do, do, do básico de Freud, né? Todo esse avanço. Nós vamos, quando a gente fizer o fechamento total, eu vou pegar os excertos, os trechos da fala do Freud, a gente vai fechar com isso, eu creio que é na semana que vem. E antes da gente chegar nesse momento, eu quis trazer para vocês um texto do próprio Freud, que é esse que eu passei para vocês, que é recordar, repetir e elaborar. É um texto escrito em 1914, são 9, 10 páginas só, um texto pequeno, não é um texto, não chega a ser denso, porque na verdade é um texto em que Freud descreve o avanço da psicanálise. Então ele vai apresentando como a psicanálise começa e onde a psicanálise hoje está. É interessante que esse onde ela hoje está é 1914, né? Alguns conceitos não estavam sendo ainda, não tinham sido de fato tomados. Deixa eu só ver aqui que deu um probleminha na... Não tinha colocado para gravar a outra filmadora. Então, só para repetir, porque para outra filmagem. Então, nós estamos começando hoje sobre recordar, repetir e elaborar. Um texto de Freud, de 1914, e esse texto eu acho que ele é muito atual para nós. Por quê? Porque a psicanálise ela se tornou um pouco um sinônimo de análise, um sinônimo de terapia. Está tendo até uma discussão agora sobre a aprovação de uma lei em que apenas quem tenha CRP possa fazer psicoterapia. Aí entrou um grupo de psicanalistas e terapeutas na discussão sobre isso. Né? Interessante é que, na verdade, essa lei não diz respeito à psicanálise. Então, há uma confusão muito grande entre psicanálise e psicoterapia. A psicanálise é um método em si, uma teoria em si. E ela se distingue em todos os aspectos, né? Desde a sua formação até a sua forma de abordagem. Eu tenho acompanhado dois tempos diferentes. O tempo daqueles que são terapeutas e terapeutas holísticos que utilizam da psicanálise, aprendem com a psicanálise, se constroem a partir da psicanálise, e o tempo daqueles que são psicólogos e acabam também usando da psicanálise e se envolvendo com a psicanálise. E aqueles que são psicanalistas, sejam psicólogos, sejam holísticos, ou sejam, vamos brincar, o psicanalista raiz, que nasce a partir do divã, do consultório. Eu aprendi essa palavra esses tempos atrás, a Tânia estava, acho que no dia que um colega falou disso, né? Psicanalista raiz, né? Eu achei interessante essa expressão. E essa lei, na verdade, em tese, inicialmente, ela não afetaria os psicanalistas. Então, assim, é uma luta do Conselho de Psicologia para tentar conter um pouquinho alguns abusos sobre as psicoterapias. O que é terapia já se distingue muito daquilo que é psicoterapia. O grande problema é quando aquilo que é terapia acaba tomando o nome de psicoterapia e tomando, muitas vezes, o nome de psicanálise, por uma conveniência muito simples. A psicanálise não tem a sua regulamentação, mas ela é reconhecida como profissão. E aí, automaticamente, ela é amparada pela Constituição Federal. E ela tem sua formação própria. Então, é cômodo para alguns terapeutas que não conhecem nada de psicanálise, né? Então, por isso eu coloquei 2 grupos. Né? Então, temos aquele grupo de psicoterapeutas ou de terapeutas super bem intencionados, maduros na sua proposta. Qual a proposta? Terapia, cuidar do outro, amparar o outro, conhecer o outro. Existe uma legitimidade, mas que acabam buscando não a legitimidade da cura, da terapia em si, mas a legitimidade do nome da psicanálise. E aí é complicado. E é um assunto muito antigo. Freud já lidava com esse tema. Freud tinha medo disso. Então, quando ele define o que é psicanálise, foi nosso primeiro encontro antes de eu apresentar o outro texto, né? A gente falou um pouquinho sobre essa história da psicanálise. Freud tinha esse receio porque alguns modificariam a psicanálise e aí ele tinha receio de que aquilo que ele lutou tanto para se estabelecer fosse desvirtuado e reconhecido como psicanálise, e é como se ele construísse uma casa e perdesse o espaço dele naquela própria casa. Eu me lembro aqui de uma situação que eu acompanhei, eu atendi esse caso, assisti, fiz mediação, trabalhei com justiça terapêutica, nesse caso específico, de um homem que foi pedreiro da sua própria casa. Ele construiu sua casa
com as próprias mãos, né? Literalmente. E em determinado momento da história dele com a esposa dele, a esposa o trai, o abandona para ficar com o inquilino. Ele tinha uma casa no fundo e a casa dele na frente. E fica com o inquilino. E por conta dos filhos, esse homem perde a casa na justiça. E o desamparo dele era tão grande que ele pega uma marreta e, no horário, né, que a mulher está trabalhando, ele pega uma marreta e com uma marreta ele demole toda a casa. E senta em cima dos montulhos e espera a mulher chegar do trabalho. Quando a mulher chega do trabalho, ele fala assim, pode ficar com a casa, e vai embora. Né? Ele foi preso. Da Penha, etc. Mas, assim, para a gente compreender que muitas vezes existe uma construção, e parece que esse era um pouco o medo do Freud. Mas esse medo de Freud, ele hoje se apresenta de outra forma. Por exemplo, a gente vê um grupo de psicoterapeutas ou de terapeutas holísticos se apropriando do nome da psicanálise, falando que está fazendo psicanálise e está fazendo aquilo que a psicanálise já descartou. Por exemplo, a psicanálise, ela gostou, usou, cresceu a partir da hipnose. E nós vemos hoje o surgimento de uma psicanálise hipnótica. Isso parece que não casa bem, não vincula, não está muito certo. Como é que existe psicanálise hipnótica? Ou nós vamos, por exemplo, encontrar psicanálises que trabalham sem a construção, não é do Édipo em si, da construção edipiana, mas do conceito de inconsciente freudiano. E como se houvesse um inconsciente diferente, quase que forjado nos moldes de um subconsciente, um inconsciente do qual eu acesso. Isso também não tá dentro da estrutura do que é psicanálise. E quando a gente apresenta isso, a gente vai ver isso no texto de Freud, isso não desvaloriza essas teorias, mas coloca elas no campo delas. Então, Freud começa o texto dele apresentando o início da psicanálise. Então, quando ele escreve recordar, repetir e elaborar, ele fala de uma sequência. Ele fala, olha, a psicanálise começou de um jeito, hoje ela tem outro jeito. E isso estamos falando em 1914. Então, uma psicanálise que tinha ali 15 anos, 20 anos de vida, que já estava sendo alterada e precisava ser encarada desse jeito, com essa alteração. Então, o texto que eu vou apresentar, que eu pedi para que vocês lessem, deixa eu projetar ele aqui, pera só um segundinho. Apresentar. Esse texto, ele... Vamos lá, cadê? Isso, esse. Recordar, repetir e elaborar. Esse é um texto escrito em 1914, com nomes, termos, expressões de 1914. Mas em 1914, a teoria psicanalítica já estava madura. Ela tinha alguns detalhes que seriam arrematados, melhorados. Em 1921, isso vai ser muito melhorado por conta do narcisismo, do conceito de narcisismo que surge. Nós vimos já isso. A teoria da pulsão, que passa por uma modificação. A gente começa a ver muitas coisas clínicas se estruturando. Muitas coisas ligadas àquilo que é determinado na psicanálise como estruturalismo, que Lacan vai pensar e vai fazer uma roupagem um pouquinho diferente, mas que vai trazer um certo sentido. Mas os conceitos básicos já estão determinados. A existência de um inconsciente, como se expressa o sofrimento humano, assim por diante. Então, Freud começa a escrever sobre isso. Então, nesse texto, ele diz assim, olha, ainda devemos ser gratos à velha técnica hipnótica por ter nos apresentado processos psíquicos únicos de análise sob forma isolada ou esquemática. Somente isso poder-nos-ia ter dado a coragem para criar situações mais complicadas no tratamento analítico e mantê-las claras diante de nós. Então, ele começa, eu estou dizendo assim, a hipnose tem uma relevância, uma importância muito grande para a psicanálise. Ela nos apresenta a instância, a existência de um inconsciente. Ela nos traz muitas explicações. Ele começa dizendo isso, mas ele vai dizer assim, nós começamos na hipnose, nós não podemos permanecer na hipnose. Quando eu fui fazer minha formação em hipnose e hipnoterapia, eu tive vários colegas da psicanálise que estavam fazendo a mesma formação. E uma coisa é você fazer um curso de hipnose para você ter um subsídio, uma construção, uma melhora na sua técnica, das ferramentas que você vai utilizar. Isso é um caminho bom, maduro, até para caminhar junto com Freud.
para perceber o que ele percebeu, para desmistificar muita coisa, para perceber que mesmo em processos de clínica analítica, quando você começa a conduzir a clínica, você cria o campo transferencial, você na verdade, só um segundinho, gente, que acho que alguém tentou entrar aqui. E como quando a gente começa a fazer a clínica psicanalítica, a gente percebe que o campo hipnótico está acontecendo. Isso é um processo de maturidade, maturidade da própria hipnose. Então, nós descartamos, abrimos mão daquela hipnose de transe, que hoje virou hipnose de palco, a hipnose onde você faz um show, na verdade, onde você leva a pessoa para um transe, tem hipnose onde você mergulha a pessoa, você percebe que na verdade, todo o processo de hipnose conversacional é muito mais profundo do que a hipnose de transe. Isso é um plus, é um agregar. Mas, olha, no texto do Freud, ele começa a falar que na hipnose, naquele momento, olha, recordar do que ocorreu como forma de trazer à tona o esquecido. Então, ele diz assim, aquele processo era um processo em que eu buscava... Estou jogando aqui o chatzinho, acho que eu vou fazer uma mudança aqui só para poder enxergar se alguém tentar falar alguma coisa. Então, eu vou para uma tela onde eu não tenho isso. Ok. Para cá. Consegui isso. Recordar do que ocorreu como forma de trazer à tona o esquecido. Então, essa psicanálise primeira, primitiva, que infelizmente quem inicia a clínica psicanalítica acaba fazendo isso na forma clínica, imaginar que eu preciso trazer à tona o esquecido para providenciar um processo de cura, ela foi um momento da psicanálise, ela foi abandonada pelo próprio Freud. Então, olha como ele coloca, o esquecer torna-se ainda mais restrito quando avaliamos em seu verdadeiro valor as lembranças encobridoras que tão geralmente se acham presentes. No processo evolutivo, o que Freud percebeu? Que boa parte daquelas lembranças que eu imagino que são reais e que eu tento resgatar por meio da hipnose, e até resgato, elas nunca existiram. Elas não são reais. E elas não precisam ser destruídas, nem reconhecidas como não reais. Ou talvez sim. Então, muito daquilo que eu lembro não existiu no meu tempo. É interessante que quando eu fazia um dos cursos de hipnose, eu acompanhei um hipnólogo em que ele fazia dois caminhos. Ele fazia a regressão e a progressão. Como se fosse uma progressão, de fato, né? Uma regressão, eu vou para o passado, depois uma progressão, eu vou para o futuro, um exercício de futurologia. O objetivo dele fazer isso era para mostrar que uma pessoa hipnotizada ela não está no tempo. Então, se você apresenta uma data futura, ela consegue construir os projetos dela. Eu passei para vocês um textozinho que eu escrevi, foi meu TCC em filosofia, onde eu falava do tempo psicológico em Santo Agostinho. E é bem esse conceito que a hipnose acaba trazendo. Na época que eu escrevi isso, eu tinha meus 95, faz muito tempo, né? Então faz 20, 25 anos. Então eu tinha 30 anos de idade. Então, muita coisa eu teria que amadurecer ainda, e muita coisa que eu sei hoje, quanto agregaria para aquilo que eu escrevi. Eu reescreveria aquilo, apesar de gostar demais de Santo Agostinho, daquilo que eu escrevi. É bem interessante essas percepções. Mas é interessante que quando eu descrevo o meu futuro, eu não o descrevo como futuro hipnotizado, eu descrevo como presente. E quando eu descrevo o meu passado, eu não descrevo como passado, mas como presente. Inclusive, essa é uma das formas de hipnotizar a pessoa, sempre diga presente. Olha, por exemplo, se você hipnotizando uma pessoa, você leva ela no processo de sugestionamento para quando ela tinha 12 anos, você não vai dizer, olha, você tinha 12 anos. Não, você tem 12 anos. Né? Tudo é tempo presente, porque o inconsciente agora lida com um presente, seja no futuro, seja no passado. Quando Freud trabalha sobre memórias, principalmente no texto em que ele vai fazer a discussão e a construção da psicopatologia do cotidiano,
ele fala de memórias encobridoras. E essas memórias encobridoras, elas não dizem respeito ao que é verdadeiro, ao que é real. Elas dizem respeito àquilo que é real para o paciente. Olha, o esquecer torna-se mais restrito, né? Quer dizer, quando eu falo vou me lembrar, olha, recordar é o primeiro ponto do texto dele, ele está falando assim, joia, eu posso me recordar. Mas do quê? Eu só me recordo que eu esqueci. Tá perfeito, mas e se aquilo que eu esqueci nunca existiu? Começam a perceber? Porque Freud, quando trabalhava com a hipnose, ele não tinha um consciente de inconsciente. Ele não tinha esses conceitos. Então ele fala assim, devo muito à hipnose. A psicanálise deve muito à hipnose. Porque ela apresentou um mundo que ela não conhecia. Mas, ó, deve muito e ficou lá no passado. Ele fala assim, existiam lembranças, e eu tenho lembranças que nunca existiram. Isso é tão interessante que nos Estados Unidos, por exemplo, passou a ser proibido que hipnólogos ou psicoterapeutas atendessem pacientes com processo de sugestionamento, de sugestão, de indução. Eu me lembro, o Conselho de Psicologia, temos no grupo alguns psicólogos, o Conselho de Psicologia em Brasília, não sei como é que é aqui, mas eu imagino que talvez, não sei se é ligado ao Conselho Federal, CFP, ou se é só o CRP de Brasília, mas na época eu tinha visto a portaria do CRP de Brasília. Proibia que os psicólogos fizessem entrevista com crianças onde elas tivessem que relatar o conflito dos pais, porque havia uma possibilidade dessas crianças depois também se virem, se localizarem no local de acusar os pais. Elas eram vítimas da violência dos pais e seriam agora vítimas da própria violência que elas talvez interpretassem fazendo contra os pais. E os juízes, não entendendo isso, tentavam, de alguma forma, providenciar, exigir que os psicólogos colhessem depoimentos não invasivos das crianças. E todas as vezes que os depoimentos fossem para incriminar um das figuras parentais, os psicólogos estavam impedidos. Eu creio que ainda estão, né? Eu estou desatualizado quanto a isso. A notícia ainda é de 2011, 2012. Então era uma briga muito feia sobre isso. Por quê? Porque eu corro o risco de, ao pedir que a criança me conte uma história, que essa história passe a ser a verdadeira. Então, olha o grande perigo que eu corro quando eu utilizo da hipnose como uma técnica de tratamento e eu reconstruo pedaços que faltam à memória. E essas memórias implantadas, elas passam a ser verdadeiras. Existem casos nos Estados Unidos também, notícias nos Estados Unidos, onde pessoas começaram a ver que seus pais haviam abusado delas. Depois de muitos anos onde os pais foram processados, presos, muita coisa aconteceu, as famílias foram destroçadas, descobriu-se com outros terapeutas que aquelas histórias eram encobridoras. Freud descobriu isso muito antes, quando ele fala na sua teoria da sedução, que a criança ela tem um desejo, uma fantasia de sedução. E é muito importante, porque antes de Freud perceber isso, ele também acreditou que os adultos eram perversos e seduziam as crianças. Até ele perceber que não. Então, olha como ele continua a construção disso aqui. Em geral, aquilo que recordamos do nosso passado são eventos importantes que, de alguma forma, causam em nós um grande impacto. Entretanto, muitas vezes nos surpreendemos por esquecer fatos que consideramos importantes e nos lembrar de outros que não parecem ter tido grande importância. Isso ele vai teorizar em outros textos dele, onde ele vai dizer assim, quando ele for falar principalmente do Édipo, ele vai dizer assim que o Édipo ele é dissolvido das minhas memórias, ele é substituído por outras fantasias. Isso precisa acontecer. Detalhe, isso só acontece pela fundação, pela estruturação, pela construção do inconsciente. Estudamos também isso. Vimos isso no texto que a gente estava olhando antes. Então, assim, na construção do inconsciente, eu construo um abismo, aí vem a palavra, inacessível. Opa! Na hipnose eu não acesso? Não. Na hipnose eu vou acessar as fantasias que acompanham isso. Mas as histórias reais e verdadeiras, elas precisarão ser apagadas. O meu inconsciente é inacessível no inconsciente freudiano. Opa, mas fulano disse tal coisa. Não. A teoria freudiana sobre o inconsciente é da construção de um inconsciente inacessível. E a única coisa que eu acesso do inconsciente são aquelas coisas
cujo afeto existe, que se vinculam de alguma forma com a minha realidade, que se vinculam a uma fantasia construída. Então, olha o perigo, se eu com um viés psicanalítico, continuar utilizando da ferramenta, daquilo que foi elaborado pela psicanálise durante muito tempo, que era o recordar. O processo terapêutico da psicanálise não é o processo de conduzir o meu paciente a recordar o passado. E alguns psicanalistas novos, neófitos, alguns psicoterapeutas novos, que não conseguem ainda acompanhar todo o avanço da psicanálise, correm o risco de imaginar que fazer análise é voltar para o passado. E, na verdade, não é isso. O passado virá naquilo que me afeta, nas suas construções. Terá que ser repaginado? Talvez. Terá que ser ressignificado? Talvez. Mas o que ele terá é que ser enfrentado naquilo que ele me afeta. Mas eu tenho que me desproteger de uma proteção que eu criei de imagens do passado. Eu tenho fantasias que me acompanham e me protegem. Então, assim, eu coloquei uma mandalazinha para a gente perceber que, assim, existem construções de fantasias que advêm exatamente da construção do inconsciente. Todas essas fantasias ocorrem num processo de referência. Então, eu me refiro à minha infância como se ela fosse de tal e tal jeito. É por isso que eu pego dois irmãos que tiveram os mesmos pais, a mesma história, cada um me descreve os pais de um jeito, a história de um jeito. Qual é verdadeiro? O pai é mau, o pai é bom, o pai é cruel, o pai é justo, o pai, a mãe. A história foi boa, a história foi ruim. Então, assim, a fantasia que vai nutrir e alimentar essa história. E aí eu tenho a questão dos impulsos emocionais que acompanham esses processos referenciais e as vinculações que isso se faz no pensamento e retorna, então, para a fantasia. É um processo retroalimentado, perdido num determinado tempo, que não precisa da cooperação e da existência anterior. Quer dizer, eu não preciso ter sido abusado para, de fato, me comportar como uma pessoa abusada. Ou eu não preciso não ter sido abusado para me comportar como uma pessoa madura. Vai depender de como a fantasia se construiu. Então, assim, Freud, na teoria dele toda, não mais só no recordar, mas na teoria como um todo, e a gente vai chegar lá no elaborar depois, ele vai falar de processos psíquicos que são só internos. Isso perpassa, transpassa, né? Bypass, né? Pelo fato de que eu construo a realidade não tal qual ela é, mas tal qual eu senti. Ela é extremamente subjetiva. Não é o subjetivo que depende só de mim, mas é o subjetivo onde eu construí o meu eu a partir disso. É aquilo que a gente já construiu, falou sobre o narcisismo. Então, os processos psíquicos, eles se contrapõem, Freud vai colocar isso, às minhas experiências, ao meu empírico. Olha, não podem ser contrastados em sua relação com o esquecer e o recordar, devem ser considerados separadamente. Então, se eu sou hipnólogo, ou se eu sou um terapeuta que utiliza da hipnose, eu tenho que tomar cuidado que, ao levar o meu paciente a um determinado momento da sua história, a história que ele me trará não precisa necessariamente ser a verdadeira, mas será a interpretação. E aí vem a questão, vale a pena eu levá-lo para uma interpretação, aquilo que não é verdadeiro? Será que eu não corro risco de destruir tudo aquilo que internamente ele precisou construir? Eu me lembro de uma paciente que estava no divã, e nós estávamos num processo, não era um processo hipnótico, não era um processo tanto de regressão, mas acabava sendo uma busca de anteriorização. E, de repente, ela solta um grito, começa a xingar a mãe. E, assim, eu não sei quem estava mais assustado, se era eu ou se era ela. Porque ela solta um grito muito alto. E eu falei, será que surtou? O que aconteceu? Ela começa a gritar, ela xinga a mãe muito. E ela disse, você está tentando me matar. Olha, o presente acontecendo. Você está tentando me matar. Agora eu descobri por que eu não gosto de você. Você está tentando me matar. E aí ela percebe a sensação de ter sido uma tentativa de aborto. Pois ela confronta a mãe sobre isso e, de fato, a mãe tentou abortá-la.
E ela não sabia conscientemente disso, mas ela tinha essa sensação da mãe ser inimiga dela. Então, se ela construía uma fantasia, buscava, tentava entender, a mãe não gostava dela por aquilo outro, e, na verdade, a base era uma sensação que ela não dava sentido. Olha, haviam experiências que haviam marcado a história dela. Então, a gente não pode esquecer que o esquecimento que ocorre no processo da nossa história, ele não é real. Isso Freud trabalha no texto, que é a minha proposta. A gente terminar tudo isso aqui, eu vou propor para vocês, aqueles que não quiserem fazer o curso de formação em psicanálise, né? Aqueles que quiserem fazer o curso de formação, a gente vai encaminhar para o curso de formação. Mas aqueles que quiserem apenas continuar conhecendo Freud, eu tenho a proposta de continuar sobre as conferências de Freud. E nas conferências ele começa a trabalhar sobre as parapraxias. E nessas parapraxias, ele trabalha exatamente essa noção de que o esquecimento... Aí, olha o grande problema. Quando paciente, me esqueço, ou eu, neurótico, me esqueço de alguma coisa, eu tenho a tendência de achar que aquilo que eu esqueci é um problema. E se eu vou para o hipnólogo, eu me esqueci, o hipnólogo também talvez tenha essa referência de que aquilo que eu esqueci é um problema. Mas não é. Aquilo que eu esqueci surgiu como uma saída, uma solução para algo que eu deveria esquecer. E naquele momento, é aquilo que eu deveria esquecer, algo que não é o problema em si, eu esqueço. Freud descobre isso quando ele percebe que as pessoas esquecem nomes, esquecem datas, esquecem objetos, ou cometem atos falhos, e o problema não é de fato aquilo. Aquilo é apenas a pontinha do iceberg. Então, o esquecimento não é real, olha como ele constrói tudo isso, né? Nunca de fato consciente. Eu tenho algo que não está consciente. Está tentando vir, mas não vem. Olha, os processos psíquicos, recordar algo que nunca poderia ter sido esquecido. Recordar algo que nunca poderia ter sido esquecido, porque nunca foi, em ocasião alguma, notado, nunca foi consciente. Como é que eu vou recordar o que eu não esqueci? Só posso recordar o que eu esqueci. Então, o que acontece? Existe uma cena presente, constantemente presente, e essa cena presente, que nunca é esquecida, ela me faz sofrer. E algo que está acontecendo paralelo a ela, isso é esquecido. Como se fosse um lembrete de que aquilo que está sendo visto não pode ser visto. É isso que Freud começa a perceber com a discussão das parapraxias. Então, por isso que ele percebe, o ato de recordar é um caminho, mas que se repete novamente, porque eu me esqueço de novo. Por quê? Porque aquilo que eu não esqueci, que está presente, ele continua presente sem ser elaborado. Por isso, recordar, repetir, elaborar. Né? Então, ele começa com referência ao curso tomado pelos eventos psíquicos, parece não fazer nenhuma diferença se determinada vinculação de pensamento foi consciente e depois esquecida, ou se nunca, de modo algum, conseguiu tornar-se consciente. A convicção que o paciente alcança no decurso da sua análise é inteiramente independente desse tipo de lembrança. Então ele diz assim, na verdade, quando eu recordo pela hipnose, pela catarse, pelo rememorar, por levar meu paciente a falar sobre aquilo que ele está se lembrando, não é o problema. Ele apenas será um anunciamento, uma anunciação, uma preconização. E por isso eu coloquei a seguinte questão. Eu esqueço ou intercepto? No momento em que algo está me fazendo sofrer, é uma interceptação do meu sofrimento. É como se um rastilho, um rasto de pólvora. A expressão que eu uso, eu já devo ter usado com vocês, nos outros grupos mais maduros eu uso sempre essa expressão. A expressão que eu uso é rabo de lagartixa. Então, nós temos a tendência reptiliana de enxergar o movimento. Então, aquilo que se movimenta nos chama atenção. E ao buscarmos aquilo que se movimenta, perdemos o foco. Isso é o que os mágicos, né, os ilusionistas se utilizam para que você não perceba os problemas de fato. Tem um videozinho interessante, está na Netflix, que fala sobre a mente, eu me esqueci o nome, depois eu pego o nome, se alguém se lembrar e quiser pontuar, pode colocar no próprio grupo ou comentar aqui comigo, mas onde se fala de como nós
Na verdade, só enxergamos aquilo que nós estamos é, colocando a nossa atenção. Por exemplo, se eu não faço uma busca de algo, eu não enxergo aquilo. É mais ou menos aquela história, as caravelas que chegaram na América, inicialmente não teriam sido vistas pelos índios, pelos nativos, porque eles nunca tinham visto, então eles não tinham comparação, eles não conseguiriam. Então a caravela podia estar há dias ali, à vista dos olhos deles, eles nem percebiam, porque não havia comparação, não havia uma busca disso. Nós não enxergamos o que nos vem aos olhos, nós enxergamos aquilo que nós procuramos. E aí vem, quando eu esqueço, eu não esqueço aquilo que eu não podia me lembrar, mas eu esqueço para não enxergar aquilo que eu estou vendo. É um processo de ilusão, de simples ilusão que vai acontecendo nesse sentido. Eu acabei alterando alguma coisinha para a gente aqui. Então, esquecer ou interceptar, olha só, esquecer impressões, cenas ou experiências quase sempre se reduz a interceptá-las. Então, eu paro aquilo. Por quê? Porque aquilo tem algum vínculo, um afeto com algo que eu não posso me lembrar. Aquilo não é um problema. Quando a Ana O não conseguia mais beber água e não se lembrava porque não bebia água, não se lembrava da cena que fez com que ela tivesse nojo de beber água em uma caneca, o problema não era a caneca. O problema era a caneca que o pai havia dado a ela e um cachorro havia bebido água naquela caneca. O problema era o pai. O pai que havia traído ela com prostitutas. Havia uma história que desencadeou todo o processo neurótico, histérico da Ana O, da Berta Poppenheim. E aí, como essa história não podia ser vista, ela não podia ser vista, ela é interceptada por meio daquilo que tem afeto, que se vincula. Esquecer impressões, cenas ou experiências, quase sempre se reduz a interceptá-las. Coisas esquecidas, olha como ele define. De verdade, sempre soube. Apenas nunca pensei nisso. Repetidamente expressa desapontamento por não lhe vierem à cabeça coisas bastante que possam chamar de esquecidos, em que nunca pensou desde que aconteceram. Então, Freud vai percebendo que, por exemplo, quando uma pessoa não se lembra do sonho, isso não é real, porque o sonho está diante dela, ela só não quer lembrá-lo, ela só não sabe que se lembra. Quando eu me esqueço do nome, ele tem a percepção de que eu não esqueci do nome, eu estou bloqueando, porque se eu lembrar do nome, eu me lembro de algo que o nome me lembra. Se eu lembrar do sonho, eu conto por meio do sonho aquilo que eu não quero saber. É como se, ao não querer saber de algo, eu esqueço algo que se refere a ele. O processo é simplesmente metafórico. É uma figura de linguagem que está sendo construída. Então, Freud diz assim, a hipnose, nós devemos o acesso a esses esquecimentos, mas esses esquecimentos não são o problema. Então, enquanto eu ficar buscando esses rastilhos, esses rabos de lagartixa, eu não me aproximo da verdadeira solução. Então, não é que a hipnose e o processo da hipnose ligado à terapia não ajude. Ajuda muito, mas não cura, não resolve o problema, porque isso em si não é um problema, é uma saída, é uma solução. É como se eu ficasse limpando a sujeira, mas não tampasse, não achasse de onde é essa sujeira, de onde ela está vindo. Então, não obstante, mesmo esse desejo é realizado especialmente no caso das histerias de conversão, que é o mesmo caso que ele vai trazer. Quando uma pessoa tem um problema no corpo, histeria de conversão, o meu corpo sofre ao invés de eu sofrer por meio de ato, de expressar. Então, quando eu faço esse caminho, eu intercepto um sofrimento. Opa, está doendo aqui, vamos entender porque está vindo uma dor aqui. Ou, por exemplo, numa hipnose, no tema hipnose, eu mudo uma âncora, eu mudo uma fala, a pessoa está sentindo uma dor aqui, eu busco um momento anterior à dor, levo ela a pensar nisso, e agora eu toco aqui, eu crio um conflito de âncora, existem ferramentas para isso, eu troco, eu desarmo a pessoa, eu intercepto aquilo que estava interceptando. Olha, eu intercepto aquilo que estava interceptando o surgimento de uma lembrança verdadeira que não poderia vir como verdadeira e por isso está vindo encoberta, ou por uma fantasia, ou por uma dor no corpo, um simbólico. Então ele vai dizer assim que
o meu esquecimento para os histéricos, eles podem vir por meio do meu corpo doendo. E para os obsessivos, olha, nas muitas formas diferentes da neurose obsessiva, em particular o esquecer, restringe-se principalmente, olha, dissoluções das vinculações de pensamento. Ao deixar, tirar as conclusões corretas, isolar lembranças. Então, ontem eu estava vendo um vídeo, eu não consegui pegar o nome do médico, do psiquiatra estava falando, estava passando um café filosófico, eu achei muito madura a perspectiva dele, um psiquiatra e psicanalista, e quando ele falava da diferença entre toque e SOC, né? Então, de transtorno obsessivo compulsivo e dos sintomas obsessivos compulsivos, e de como as pessoas confundem o tempo todo, porque se eu sei explicar por que eu faço algo, por exemplo, se eu lavo a minha mão 3 vezes, porque se eu lavo 3 vezes é adequado, na primeira eu tirei um pouco da sujeira, na segunda eu tirei uma sujeira mais profunda, na terceira eu garanti, então eu explico, isso não é toque, isso é um SOC, é um sintoma obsessivo-compulsivo. Depois ele trazia o conceito psiquiátrico do toque, e aí o vínculo com a psicanálise, e ele até, achei muito interessante a expressão que ele fala, nós temos 2 formas de curar, a pílula ou a palavra. O psicanalista tem a palavra, o psiquiatra tem a pílula. O psiquiatra, psicanalista tem a palavra e a pílula. E aí ele falava da grande confusão que a maioria dos psiquiatras tem, porque eles têm a pílula, o remédio, e acabam abrindo mão da palavra. E muitas vezes o psicanalista tem a palavra e acaba abrindo mão da pílula. E é muito maduro que cada um tenha a sua visão. Eu achei muito madura, muito corajoso, né, a perspectiva dele. Mas olha como é que Freud coloca sobre os obsessivos. Nos processos de obsessivo, existe uma dissolução das vinculações do pensamento. Quer dizer, se eu quero recordar, o obsessivo perdeu o caminho. Eu não tenho mais a história primária, primitiva. Eu não tenho um conto de fada que eu gosto de trazer sobre a história do obsessivo, é que o obsessivo é o Joãozinho que jogou pão no caminho e o passarinho comeu o pão. Perdi o rastro. Eu não sei mais voltar. Então eu tenho um sintoma, eu tenho algo que eu tento resolver, que para o histérico eu tenho a correspondência simbólica. Para o obsessivo houve uma dissolução. Olha, ao deixar de tirar as conclusões corretas e isolar a lembrança, o obsessivo carece disso. E aí eu tenho que emprestar. Uma figura que me vem à mente, bem interessante, é a figura do filme Jurassic Park, onde eles tentam reconstruir o DNA dos dinossauros e haviam tido perdas. Então, o que eles fazem? Eles recompensam, reconstroem essas perdas com outros répteis. Então, eles refazem trilhas que haviam se perdido por meio de outros animais parecidos. É interessante que Freud propõe exatamente isso. Não a história do DNA dos répteis, mas de emprestar histórias. Quando ele trabalha, por exemplo, o Homem dos Lobos, ele não tem história do Homem dos Lobos, mas ele cria uma história. Quando o Yalom vai falar sobre o tratamento psicoterapêutico, ele fala de nós construirmos para o nosso paciente, para que nós o entendamos, uma história que produziria aquele tipo de comportamento. Não importa se a história que eu construo é verdadeira ou não, mas importa que ela seja, o livro que eu estou me referindo é esse aqui, tá aqui, do Násio, do Yalom, tá? Porque repetimos os mesmos erros, né? É muito interessante, quem não leu, vale a pena ler, eu também tenho um workshop sobre ele, o pessoal, acho que da turma 2019 participou dessas aulas, e a gente pode elaborar um dia para a gente fazer a leitura desse livro maravilhoso, né? Porque repetimos os mesmos erros. É exatamente o texto que a gente está lendo do Freud, mas com as depurações lacanianas, né? E eu preciso, para entender o meu paciente, eu não preciso da história dele, porque ela nunca será contada direito, porque nem ele sabe mais, foi esquecida. E agora, mas eu preciso dar sentido àquilo. E o processo da neurose só deixará de continuar acontecendo se ele tiver sentido. Então, talvez eu precise emprestar histórias, né? Então, é isso que ele vai falar, não obstante, mesmo esses desejos realizados pessoalmente, aqui, solução das vinculações de pensamento, ao deixar de tirar as conclusões corretas e isolar lembranças.
Então, eu tenho um tipo especial de experiência que precisa ser compreendida e interpretada, e que obtém esse conhecimento delas através dos sonhos. Olha, o meu inconsciente está vomitando, se expressando, mas é todo o inconsciente, é um pedaço, uma parte, é aquilo que está escapando, aquilo que a gente viu no processo de muito do recalcado, continua recalcado e será para sempre recalcado. Ele nunca terá retorno, muito dele. E uma outra parte que escapa, escapa e se sintomatiza, e se realiza por meio por meio da sintomatização, por meio das minhas fantasias, né, por meio das minhas sublimações, das minhas defesas do meu ego. Então é assim que eu vou conhecer aquilo que escapou, é só o que escapou. Então, após suas resistências haverem sido superadas, não mais invoca a ausência de qualquer lembrança delas, qualquer sensação de familiaridade com elas, como fundamento para recusar-se a aceitá-la. Sob a nova técnica, muito pouco e com frequência nada resta deste deliciosamente calmo curso de acontecimento. Quer dizer assim, agora, se eu quero recordar, e eu levo o meu paciente a recordar e acho que isso é psicanálise, eu vou descobrir que eu não consigo acessar. Recordando, eu não vou chegar ao ponto que dói de fato. Por quê? O ponto que dói de fato é a expressão do inconsciente e não está disponível. Eu perdi o vínculo dessas lembranças. Superada a resistência, o esquecido pode ser lembrado por perder o motivo para estar esquecido. Então, assim, por que eu esqueci essa cena? É irrecuperável. Então, eu talvez tenha que emprestar. É isso que algumas psicologias vão trazer a questão da discussão do ressignificar, dar um novo sentido àquilo. Então, assim, você vai ter essas psicologias que vão funcionar com a ressignificação. Há certos casos que se comportam como aqueles sob a técnica hipnótica até certo ponto, e só mais tarde deixam de fazê-lo. Alguns superam a lembrança, tornando desnecessária a manutenção do sintoma, mas outros conduzem-o diferentemente desde o início. Se nós limitarmos a este segundo tipo, se nos limitarmos a esse segundo tipo, né, é, a fim de salientar a diferença, podemos dizer que o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação, ou atua-os, o acting out. Então, assim, o que ele está dizendo? Que se eu busco rememorar, recordar com o meu paciente, joia, eu resolvo um monte de coisa, mas eu não resolvo os problemas que estão sendo atuados. Por quê? Porque eles são irrecordáveis. Perdeu-se a conexão e tornou um jeito de ser. Ele o reproduz não como lembrança. Então, o verdadeiro problema nosso não está disponível para a hipnose. Entendem quando eu escuto? Isso eu escuto. Existe aqui em Londrina, né? Um grupo de psicanalistas e hipnoterapeutas. Se um psicanalista utiliza a hipnose, é uma coisa. Se a hipnose é uma ferramenta, é uma coisa. Se a hipnose é utilizada em algumas situações mais doloridas, mais complicadas, é uma coisa. Se a hipnose é o tratamento psicanalítico, é outra coisa. Não é mais psicanálise. É psicoterapia, é terapia, é hipnose, é um monte de outra coisa. Só não é psicanálise. Não é que essa técnica seja desvalorizada, seja errada. O único erro que existe é chamar isso de psicanálise. Eu vou usar as expressões, vou parafrasear a frase de Freud quando ele fala sobre Jung. Ele diz assim: pegar uma espada, trocar-lhe o cabo, pegar uma faca, trocar-lhe o cabo num primeiro momento, e num segundo momento trocar-lhe a lâmina e dizer que tem a mesma faca, é um engodo. Se eu troquei o cabo e troquei a lâmina, é outra faca. Ele diz assim: alguns terapeutas, em parte, tiram um pedaço da psicanálise e permanecem com outra parte. E, posteriormente, troca essa outra parte. Já não é mais psicanálise. É outra coisa.
que é legítima na sua presunção, na sua perspectiva. Então, assim, quando a gente fala isso, quando eu falo isso, eu estou tendo todo o cuidado do mundo de deixar muito claro que eu não estou desmerecendo, desvirtuando, não estou diminuindo nenhuma técnica terapêutica, mas só não pode se chamar de psicanálise. É isso que ele está colocando. Olha, ele o reproduz não como lembrança, mas como ação. Repete-o, sem naturalmente saber o que está repetindo. Outros, esquecendo, repetem, atuando. Então, se eu busco lembrar o meu paciente daquilo que esqueceu, eu conserto só um pedacinho da história dele. Eu não faço psicanálise. Então, aí ele vem assim, ok, então, repetir, a psicanálise é muito grata, sabe que eu sou muito obrigado, o que você me forneceu foi bom, me ajudou a compreender o inconsciente, me ajudou a compreender o ser humano, me ajudou a explicar um monte de coisa. Mas isso só não basta. E ele vai assim, ok, então surge uma nova forma. Já que eu não consigo repetir, então eu recordo. Como é que eu recordo? Atuando. Então, assim, o meu processo, parte eu recordo, olha que ele falou, parte eu repito, então isso a hipnose pode cuidar, algumas terapias podem lidar com isso, parte eu recordo, como? Atuando, sofrendo no corpo, assim por diante. Nesse sentido, fica claro que, ao recusar-se recordar, o sujeito mantém-se preso a uma atuação. Da mesma forma, apenas se recordar, repetir, poderá elaborar e deixar de atuar. Da mesma forma, apenas se ele recordar, repetir, poderá elaborar e deixar. Então, assim, nessa perspectiva, teria que pegar a recordação, torná-la uma lembrança, e a partir de tornando ela uma lembrança, aí eu utilizaria o método catártico. Se isso fosse possível. Então, por exemplo, o paciente não diz que recorda que costumava ser desafiador e crítico em relação à autoridade dos pais. Em vez disso, comporta-se dessa maneira para com o médico. Não se recorda de como chegou a um imponente e desesperado impasse em suas pesquisas sexuais infantis, mas produz uma massa de sonhos e alucinações confusas. Queixa-se de que não consegue ter sucesso em nada e assevera estar fadado a nunca levar a cabo o que empreende. O esquecido retorna na forma de comportamento, de forma que é impossível de fato esquecer. Então ele diz assim, o esquecido não está esquecido, está interceptado. E aquilo que não foi esquecido e ainda carrega esse material psicodinâmico, ele é recordado por meio dos meus atos. Antes de mais nada, o paciente começará seu tratamento por uma repetição desse tipo. Quando anunciamos a regra fundamental da psicanálise, qual? Há um paciente com uma vida cheia de acontecimentos, de uma longa história da doença, e então lhe repetimos para dizer-nos o que lhe vem à mente. Esperamos que ele despeje um dilúvio de informações. Então, você chega para um cara que tem, no mínimo, uma vida cheia, é o que ele está colocando. Né? Isso está falando em 1914. Agora, vamos pegar o pessoal agora que a gente tem assim, uma hiperatividade, uma hiperpotencialização de informações. Nós vivemos várias vidas numa vida só. Então, assim, nós temos vários nós ao mesmo tempo. Nós estamos assistindo uma palestra, navegando na internet, prestando atenção no vídeo. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou prestando, nesse momento, atenção na câmera, na tela que está aqui, na forma como eu estou sendo projetado ali, e num outro ponto que eu tenho aqui também de internet. Tudo isso num ato só. Agora, imagina a nossa... Agora, quando você chega lá, me fale sobre qualquer coisa. Aí você imagina que vai vir muita coisa. Não vem. A pessoa não sabe o que falar. Ela não tem o que falar. Olha, mas com frequência, a primeira coisa que lhe acontece é ela nada tem a dizer. Fica silencioso e declara que nada lhe ocorre. Isso, naturalmente, é simplesmente a repetição de uma atitude homossexual que se evidencia como uma resistência contra o recordar alguma coisa.
Enquanto o paciente se acha em tratamento, não pode fugir a essa compulsão à repetição. E no final compreendemos que esta é a sua maneira de recordar. E ele envolve aqui até a questão da sexualidade, né? Quer dizer, é alguém que está recriminando-se nos seus atos, nos seus desejos, ligados ao desejo libidinal que está acontecendo no setting terapêutico. E ele se reprime e se contrai. Enquanto o paciente se acha em tratamento, não pode fugir a essa compulsão à repetição. Há uma compulsão. Isso é o que vai me trazer no processo de uma neurose recorrente. E no final, compreendemos, neurose sempre será recorrente, tá, gente? E no final, compreendemos que esta é a sua maneira de recordar. Então, nós temos a repetição e a recordação. E como é que eu recordo repetindo? Então, enquanto eu recordar repetindo, eu não tenho consciência daquilo que eu recordo. E o que nos interessa, acima de tudo, é naturalmente a relação dessa compulsão à repetição com a transferência e com a resistência. É por isso que o paciente virá, e esse é o grande conflito que eu percebo na maioria das pessoas que iniciam seus atendimentos psicanalíticos. Não é a maioria das pessoas que estão fazendo análise. As que começam a atender, elas querem que o paciente saia da relação circular, da fala. Mas como é que elas querem se a pessoa ainda tem o que repetir, tem o que falar sobre o outro, tem histórias para contar? E enquanto isso ainda tiver algum sentido para ela, ela não olhará para a recordação dela. Como é que eu recordo? Não é falando. Então, aquilo que eu faço, meu act out, aquilo que eu sintomatizo, precisará ser construído em palavras. Por isso que eu preciso falar. Eu me lembro que eu cheguei com uma paciente, agora, essa semana, que está tendo uma crise, uma figura parental dela, e eu pedi assim, eu queria que você escrevesse para essa personagem, para ela, mas não com o propósito de entregar essa carta para ela. E depois que você escreveu, eu queria que você lesse. É interessante, gente, é muito interessante que a gente escreve, o paciente escreve, e ele não se dá conta do que ele escreveu. Mas quando ele lê, ele fala assim, é isso? É como se eu estivesse lendo uma carta escrita por outra pessoa. Eu me lembro de um paciente que eu pedi que ele escrevesse a homenagem ao pai dele. O pai dele havia morrido e ele estava muito comovido, ele não teve o que falar no velório do pai. O tio falou. Eu falei assim, mas se você fosse falar, você teria que falar, olha o que ele me disse. Não, meu pai era uma pessoa apática, uma pessoa não presente, uma pessoa que não conversava conosco, que não se expressava, extremamente egoísta. É o que ele falava do pai. Olha, processo de repetição. Ok? Então você vai fazer o seguinte: eu queria que você escrevesse para o seu pai uma carta, como se pudesse ser entregue para o seu pai. Pai, obrigado, ou triste que você tenha feito isso. Escreva uma carta para o seu pai. Depois que você escrever, eu queria que você lesse. Mas você lesse verbalizando, fonetizando, tornando, sabe, trazendo isso para a fala. Não lê com os olhos, não. Lê falando. Aí quando ele me traz essa carta, ele diz assim, Orlando, o papel está enrugado, porque eu li 10 vezes. Cada vez que eu li, eu encharquei esse papel de lágrimas. Por isso ele está enrugado das minhas lágrimas. E eu falei, ok, agora eu quero que você leia de novo para mim. E ele novamente chorou. E ele diz assim para mim, assim, eu não sabia que meu pai era tão importante para mim. Então, enquanto ele recordava que o pai não era importante, ele repetia a não importância do pai. Enquanto ele recordava a importância do pai, ele repetia a não importância do pai. Então, uma coisa completava a outra. Mas no momento em que ele foi obrigado a construir a fala sobre esse recordar, sobre esse ato dele, ele se viu obrigado a lembrar aquilo que nunca foi esquecido. Por isso não era recordar, ele já recordava o tempo todo, por meio dos atos dele. Como ele recordava? Ele repetia os atos do pai, fazia as coisas igual ao pai, memorizava igual aos pais, e se sentia culpado quando ele fazia algo que o pai não gostava. Por exemplo, eu estou falando de um adulto, de seus mais de 50 anos de idade, cada vez que comprava alguma coisa, se sentia culpado por comprar.
E eu dizia, mas você comprou com dinheiro de quem? Com o meu dinheiro. Se você comprou com o seu dinheiro, por que você se vê culpado? Ah, não sei. E depois ele percebe que ele, na verdade, ainda vivia como se o pai olhasse para ele e ele tivesse que fazer aquilo escondido do pai, porque tudo que ele comprou foi escondido do pai. Ele comprou uma casa escondido do pai. Ele comprava LPs, fitas cassetes, tudo que ele comprava era escondido do pai. Ele entrava escondido, ele nunca contou para o pai. E eu perguntei, mas seu pai diria o que se você comprasse? Ah, acho que ele não ia gostar. Você acha ou ele não gostava? Não, eu acho que ele não gostaria, mas eu nunca falei para ele. Percebe? Ele não conseguia repetir, porque as cenas não existiam no processo de repetição, mas ele conseguia recordar. Como é que ele recordava? Novamente fazendo exatamente aquilo, recordando. Então, Freud diz assim, é uma transferência do passado esquecido, não apenas para o médico, mas também para todos os outros aspectos da situação atual. Devemos estar preparados para descobrir, portanto, que o paciente se submete à compulsão, à repetição para com o médico, mas também em cada diferente atividade e relacionamento que podem ocupar sua vida na ocasião. Se, por exemplo, se enamora, incumbe-se de uma tarefa ou inicia um empreendimento durante o tratamento. Também o papel desempenhado pela resistência é facilmente identificável. Quanto maior a resistência, mais extensivamente a atuação, acting out, repetição, substituirá o recordar, pois o recordar ideal do que foi esquecido, que ocorre na hipnose, corresponde a um estado no qual a resistência foi posta completamente de lado. Se o paciente começa o tratamento sob os auspícios de uma transferência positiva branda e impronunciada, ela lhe torna possível, de início, desenterrar suas lembranças, tal como faria sob hipnose. E durante este tempo, seus próprios sintomas patológicos acham-se inativos. Olha só, no momento que você consegue providenciar no setting terapêutico, esse processo transferencial, e isso faz com que o paciente agora tenha um campo de expressão e possa lidar de forma transferencial com aquilo que ele desejaria ou não fazer, com suas lembranças ou não, com seus atos. Enquanto isso acontecer, ele não terá o que Freud diz como acting out, processo de repetição. O que ele está dizendo assim, se você providenciar para o seu paciente que ele fale sobre qualquer coisa, só o fato dele ter esse local de expressão de fala, ele deixará de sintomatizar, de recordar por meio de acting out. Por quê? Porque ele não vai ter expressão para essa recordação. Ele poderá te contar, e aí automaticamente, exatamente aquilo que a hipnose faria com o que pode ser repetido, é feito no divã, sob os auspícios de uma transferência positiva branda e impronunciada, né? E durante esse tema, mas, se à medida que a análise progride, a transferência se torna hostil e excessivamente intensa, portanto, precisamos de repressão. O recordar imediatamente abre caminho para a atuação. Diz assim, quando novamente o paciente começa a atuar, é porque está havendo, então, repressão. Está havendo, então, um processo em que o paciente começa a se defender. Isso faz parte também da técnica psicanalítica. A repetição substitui a recordação. E a resistência impõe a atuação. Resumindo isso, quando o paciente começar a ter um processo de resistência, a cura está começando a acontecer. Então, assim, é interessante que naquele momento você fala assim, nossa, está 1 ano comigo, está andando para trás, voltou tudo estaca zero. Não voltou estaca zero. Agora, na verdade, está começando a resistir. Está resistindo porque está tocando exatamente no ponto nevrálgico, está a ponto de romper isso. Então, daí por diante, as resistências determinam a sequência do material que deve ser repetido. O paciente retira do arsenal do passado as armas com que se defende contra o progresso em tratamento, armas que
que lhe temos de arrancar, uma por uma. Você desmonta as defesas do paciente. Como? Não mergulhando no mesmo viés dele. Não enxergando o que ele enxerga, mas não carregando, não estando no mesmo delírio dele. O delírio está acontecendo, mas está fora. Gente, para mim não tem melhor expressão do que é um processo analítico, eu já falei isso com vocês, né, e falo de novo, e vou estar sempre falando, todo psicanalista precisa ler a tríade, né? Inferno de Dante, apagou da memória aqui o nome da a Divina Comédia, né? Todos nós precisamos ler a Divina Comédia, em que Dante Alighieri caminha do inferno para o céu em busca da sua grande amada, acompanhado de Virgílio, que nada mais é que o representante da literatura ali. Esse é o psicanalista. A terapia é um processo de descascar cebola, camada por camada, sem pretensão. Quando perguntaram para Freud se a psicanálise cura, ele disse assim, não pretende, mas cura. Não pretende. Se você tratar do seu paciente pretendendo curá-lo, você corre o risco de frustrar. Mas se você tratar do seu paciente simplesmente ajudando ele a elaborar, a gente vai chegar nessa palavra daqui a pouco, o processo de elaboração, a cura acontecerá. A resposta é que repete tudo que já avançou a partir das fontes do reprimido para a sua personalidade manifesta, suas inibições, suas atitudes inúteis e seus traços patológicos de caráter. Repete também todos os seus sintomas no decurso do tratamento. E podemos agora ver que, ao chamar a atenção para a compulsão à repetição, não obtivemos um fato novo, mas apenas uma visão mais ampla. Aprendemos que o paciente, olha só, presta atenção, repete ao invés de recordar. E repete sob as condições da resistência. Então, o que ele está dizendo assim, mesmo depois, quando eu caminho para a solução, o paciente começa a repetir de novo. Podemos agora perguntar, o que é que ele de fato repete ou atua? Porque agora, aquela atuação dele sai do campo da atuação e se torna fala. Ele começa a falar daquilo que ele vivia. Só esclarecemos a nós mesmos que o estado de enfermidade do paciente não pode cessar com o início de sua análise. Presta atenção nisso. Devemos tratar a sua doença não como um acontecimento do passado, mas como uma força atual. Esse estado de enfermidade é colocado fragmento por fragmento, dentro do campo e alcance do tratamento. E enquanto o paciente o experimenta como algo real e contemporâneo, temos de fazer sobre ele nosso trabalho terapêutico, que consiste em grande parte em remontá-lo ao passado. Quer dizer, eu consigo levá-lo ao passado apenas para dar cor e entender a história, mas trago isso para o presente. Eu remonto ao passado como referência apenas, como cor, como tônus, e trago para o presente para que seja compreendido. É interessante que as pessoas falam, meu paciente é circular, meu paciente é repetitivo, meu paciente não sai do lugar. Uma criança de 5, 6 anos de idade, ela assiste 20 a 30 vezes o mesmo desenho, o mesmo. Tem crianças que você vai... Converse com os pais de crianças de 5, 6 anos de idade, vão ver que tem crianças que repetem quase que 100 vezes o mesmo filme. E você fala assim, nossa, já decorou a fala, alguns decoram a fala de fato. Mas você vai perceber que a cada vez que ele assiste, algo diferente é analisado, é elaborado. Uma história pode ser contada várias vezes e nunca vista pelo mesmo ângulo. Eu brinco sempre sobre Harry Potter, né? Até acho que na última aula eu perguntei, não sei se foi na turma de vocês aqui, na outra turma, a Tânia, a Priscila, outras pessoas, eu assisti 10 vezes, não sei o que e tal. Eu vou até, a Mônica, acho que tinha falado que assistiu 10 vezes. Eu falei, eu também assisti umas 10 vezes, né? Hoje, na hora do almoço, eu estava assistindo de novo um trechinho, que minhas filhas colocaram, e eu olhava e falei, gente, eu não assisti essa parte. Olha, eu já assisti 10 vezes, e tem trechos que eu vou assistir, eu falei, eu não lembro dessa parte. E você vê, por quê? Porque você está sensível àquela fala daquele momento.
trazer para o presente para devolver ao passado. O psicanalista acorda o paciente de um sonho, mostrando-lhe o que é real. Conseguem perceber o processo que é feito, que é de construção? Então, Freud está dizendo assim, olha, a hipnose não faz isso. A catarse não faz isso. Deixa falar do presente, do que está acontecendo, deixa recordar, porque agora eu só vou levá-lo para enxergar isso no passado e, com a cor do passado, trazer para o presente. O recordar, tal como era induzido pela hipnose, só podia dar a impressão de um experimento realizado em laboratório. O repetir, tal como é induzido no tratamento analítico, segundo a técnica mais recente, implica, por outro lado, olha aí o que eu faço: evocar um fragmento da vida real, e por essa razão não pode ser sempre inócuo e irrepreensível. Essa consideração revela todo o problema do que é tão a miúde inevitável, a deterioração durante o tratamento. Vai acontecer isso. No processo de tratamento, as memórias vão se deteriorar, vão se macular, vão se modificar, e o paciente não vai perceber o quanto ele mudou. Pela abreação, recordamos, pela psicanálise, repetimos. Pela abreação, que é o processo hipnótico, recordamos. Mas pela psicanálise, o paciente não pode repetir. O repetir, tal como é induzido no tratamento analítico, segundo a técnica mais recente, implica, por outro lado, evocar fragmento da vida real. Então, repetir é lembrar um fragmento da vida real. Fragmento. Então, eu preciso entender que eu não preciso da história toda, eu preciso de pedacinhos, fragmentos. Sabe quando você vê aqueles papiros antigos, você pega os textos pré-socráticos, você pega os papiros do Mar Morto, você vê aquele texto ali, você vê assim, muitas vezes só tem um parágrafo de uma página inteira, e aí falta um monte de partes, né, destruídas. Primeiro e antes de tudo, o início do tratamento em si ocasiona uma mudança na atitude consciente do paciente para com a doença. Ele habitualmente se contentava em lamentá-la, desprezá-la como absurda e subestimar sua importância. Esse é o primeiro momento. Quanto ao resto, estendeu as manifestações dela à política de avestruz, de repressão que adotara em relação às suas origens. Então, assim, ignora todas as outras coisas, tudo que deu origem a isso, aquela forma de ser. Assim, pode acontecer que não saiba corretamente em que condições sua fobia se manifesta. Não escute o fraseado preciso de suas ideias obsessivas. Ou não apreenda o intuito real do seu impulso obsessivo. O tratamento, naturalmente, não é auxiliado por isso. O paciente tem de criar coragem para dirigir a atenção para o fenômeno da sua moléstia. Olha, sua enfermidade em si não mais deve parecer-lhe desprezível, porque ele aprendeu a vida toda que o que ele está sofrendo tem que ser evitado. Se ele vai no médico, tem que curar isso. Se ele fala com alguém, rapaz, isso é um problema muito sério, você tem que evitar isso. Pensa noutra coisa, desfoca, vai para a igreja, vai ser exorcizado, toma um remédio, não pensa nos seus problemas. E Freud está dizendo, a psicanálise é o oposto, né? Mas sim tornar-se um inimigo digno de sua têmpera, um fragmento de sua personalidade, que possui sólido fundamento para existir e da qual coisas de valor para a sua vida futura têm de ser inferidas. Isso aqui está bem claro, aquilo que Lacan fala assim. O pessoal fala, o Lacan disse assim, Freud explica, Lacan implica. Mas Freud está dizendo sobre como eu me implico na minha história. Eu sou responsável pelo meu sintoma. Eu sou responsável pelo meu adoecimento. Eu sou responsável pelo meu sonho, pelos meus erros. Eu construí isso. Então, se eu construir, sou eu que vou desvendar isso. Se eu construir, tem importância, tem relevância. Eu não posso jogar fora. Só fazendo um parêntese, um comparativo, temos 5 minutinhos, dá para a gente fechar com esse. Eu não vou terminar essa tela toda, vou até interrompê-la, para a gente honrar aqui o nosso tempinho. Mas
Cadê a tela? A tela está do lado de lá. Nós temos uma tendência, para a gente compreender bem isso, a gente tem uma tendência a desabonar, desarticular construções que nós montamos a vida toda como jeito certo de ser. Se eu sou depressivo, se eu tenho toque, se eu tenho um comportamento não aceito socialmente, isso me incomoda agora, mas eu construí isso. E eu preciso me assenhorar e compreender por que eu construí isso. E quem é que tem a chave para resolver tudo isso? Só eu. É a minha história? Pois é, a minha história ela também foi construída por mim, dentro da minha fantasia. E é claro que ela terá que ser ouvida, falada, repetida, repisada, mas é a minha história, e não a história que dizem. Eu posso até confrontar com a história que dizem para ver por que eu alterei tanto o sistema e o contexto. Mas a história é minha. E é por isso que é importante, é por isso que quando a gente fala de análise, na análise não vale o valor que de fato as coisas têm. Não há julgamento. Quando a gente discute sobre ética psicanalítica, ela é muito diferente de qualquer outro campo de ética. A ética psicanalítica não lida com o certo e com o errado, com o que tem ou não valor, mas com o que tem ou não valor para mim. Eu preciso entender que aquilo é relevante para mim. E por que é relevante? Por que eu tornei aquilo relevante? Então, como é que eu me implico nessa história? Como é que eu me coloco nesse lugar? Isso só vai acontecer se eu permitir que o paciente só vai deixar isso vir para fora, se eu permitir que ele fale sem ser constrangido, né, mas sendo implicado. A paciente me reclamava de uma discussão que teve com sua mãe, e eu perguntei para ela assim, como é que você se implica nessa história? Ou você se explica nessa história? Porque ela dizia assim, não, porque a minha mãe ela teve uma história assim, assim, assado, então eu tenho que entender, mas eu não suporto, não sei o quê. Isso é explicação. Como é que você se implica? Como é que você está nessa história? Por que está mexendo com você? Por que você não dá conta de escutar a sua mãe, ver a história dela e entender que a história é dela? Você não é responsável, você não é a terapeuta dela. O quanto você se dispõe a não perceber suas implicações e tentar explicar. E o quanto você percebe que aquilo que a sua mãe está falando dói tanto porque dói em você, não dói nela. É interessante a gente ver os jogos, os histéricos, eles jogam conosco. E ao jogarem conosco, ao nos implicarmos naquilo, nós entramos no jogo. E a pergunta é, por que você entrou nesse jogo? Ah, porque ela é exagerada, ou ele é exagerado. Uhum. Se você sabe que ele é exagerado, você vai simplesmente deixar para lá. Ah, mas eu não consigo ficar quieto. Você não consegue ficar quieto. Percebe? Você começa a puxar. Não existem histórias circulares. Se o seu paciente falar 10 vezes a mesma coisa, as 10 vezes alguma coisa veio diferente. As 10 vezes estão repetindo, porque enquanto ele repetir, ele não elaborará. Então, se você permita que ele repita, e você destaca o distonante de tudo isso, para que ele chegue a um processo de elaboração. E quando ele faz isso, ele deixa de elaborar através do corpo, e aí você vai poder levar lá e repetir essa cena. Tá? Na semana que vem, a gente vai caminhar para finalmente desse recordará, então não é elaborar, recordará, tá? Nós vamos chegar ao conceito psicanalítico de elaboração, né? Como é que Freud faz esse acabamento, ele vai poder vincular um pouquinho disso daquilo que se torna um Lacan maduro, né? Quando se pergunta para Lacan qual é o propósito da análise, ele fala, nenhum. Análise muda as pessoas? Nunca. Bom, então por que eu vou fazer análise? Tem pessoa que faz 10 anos de análise, é para não mudar, para ser exatamente o que ela era há 10 anos atrás. E lá começa, a pessoa que começa a análise, ela precisa terminar a análise sendo a mesma pessoa que era, mas sendo totalmente diferente. Opa, mas não é a mesma pessoa? Sim, mas totalmente diferente. Ela não vai mais estar presa àquela história. Ela dá conta de olhar e falar, que legal, eu sou desse jeito, quero continuar sendo. Vai mudar a sua implicação na sua história. É o processo de assujeitamento? Não, é o processo de sujeitamento. Eu torno dono do meu desejo. Eu não modifico ou modifico, eu passo a ser dono disso. Esse é um processo bem longo, né, que a gente vai analisar na semana que vem. Gente, querem falar alguma coisa para a gente fechar aqui? Opa, consegui.
cravar aqui o nosso tempinho no tempo certinho. Antes que comece a acontecer a debandada do pessoal aqui. Sou todo ouvido. Discutam, discordem, perguntem. Vamos para o nosso confronto. Se não souber responder, a gente pergunta para o Freud. Nada? Posso entender que o silêncio é edificante, é criativo, é sonoro, interno? Então tá bom, gente. Obrigado pela participação de vocês. Semana que vem, no mesmo horário, a gente continua um pouquinho elaborando tudo isso. Estou tentando elaborar, Orlando, tudo isso. Por isso que é o silêncio. Estou tentando elaborar. É muito denso. Estou elaborando todo esse conceito. Você sabe, Orlando, que depois que eu comecei a fazer esse curso, eu voltei para terapia. Tá vendo? Eu tive que voltar, porque eu já estava entrando em parafuso. Isso é bom. É uma coisa boa. Vai dispersando, né? É bom. É bem interessante, porque é bem isso, né? A gente começa a mexer com a gente mesmo, a gente começa a se posicionar. Opa, onde é que eu estou em tudo isso? E é bem gostoso. Bem isso mesmo. Tem coisas que pegam, aí você... porque você, para cuidar do outro, tem que cuidar de si, né? Então, não tem como eu cuidar do outro sem cuidar de mim. Não tem. Eu tive que voltar. Os fantasmas surgem. Muitos. Descobri que são muitos. É bem isso. Mas foi bem interessante essa fala no final de Lacan, que a análise, ela não te modifica, você continua sendo quem você é, com menos dores ou com nenhuma dor do passado. Isso foi muito legal, eu gostei muito dessa fala. É bem isso. E é bem isso, né? A gente dá conta disso. Né? Isso é bom. Obrigada, Orlando. É lindo isso na psicanálise, né? O respeitar o indivíduo e suas fragilidades, e cada um a sua forma, né? Sim. E as suas dores e tudo mais. É muito legal isso. Entender que faz parte da construção da pessoa, né? É o mais legal. É o limite de cada um, né? Eu até colocaria mais do que o limite, Tânia. É o contorno. Isso. Porque se eu destruo a pessoa para ela ser de um outro jeito, eu não respeitei você colocou como limite, eu só estou dando um outro nome para o mesmo limite, tá? Uhum. Esse contorno, esse limite da pessoa, até onde ela foi, eu não respeito. E eu não respeitar, não respeitei a pessoa. É uma construção dela. É como se você chegasse na casa de uma pessoa, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui no fundo que a parede está diferente, né? Acho que na semana passada não estava essa parede, estava? Já estava amarelinha assim no fundo? Já estava. Agora imagina, assim, isso foi um presente da minha esposa. Minha esposa, já inaugurei com vocês, né? Foi um presente da minha esposa, ela que fez para mim. E aí, imagina, por exemplo, eu gosto, eu achei linda. Mas imagina, vamos supor que um de vocês lá, achei feio. Aí você chega e fala, ficou feio, eu mudaria. Aí você fala, puxa, para mim tá bom. Aí você não respeitou o meu limite, o meu contorno. Você chegar na casa de alguém, a pessoa escolher um jogo de sofá e falar, esse meu sofá. Você fala, nossa, mas é feio. Aí você fala, puxa vida, né? Aí você não respeitou o limite que aquela pessoa deu para ela. E o limite, assim, o contorno dela. E o que você, quando você vai à casa de uma pessoa, você pode falar, nossa, que sofá feio, mas você fica para você. Você não diz para a pessoa, né? E por quê? Porque você tem que respeitar que é o que ela construiu para ela. Nesse sentido, o limite, o analista tem que olhar para o paciente e entender que aquilo que ele fez é o limite dele. Eu durante muito tempo, dei aula para a quinta série. Quando eu comecei a dar aula de história, meus primeiros aluninhos eram de quinta e sexta série. E eu passava trabalho para eles fazerem, eu estava recém saindo da faculdade. Eu passava trabalho para eles fazerem, eu queria que eles fizessem com organização, né? com a regra, tudo, e eles faziam florzinha, desenho. Tinha saído da quarta série, né? E aquela coisa toda, e eu tentava corrigir. Hoje eu olho e falo assim, meu Deus, como eu fui imaturo nisso? Porque hoje eu vejo a minha filha, por exemplo, fazendo, e ela faz o trabalho, hoje ela está no 9º ano, mas quando ela estava no quinto ano,
ela fazia, para ela era o melhor que ela estava fazendo, e eu olho assim e falo assim, não está dentro da ABNT. Eu não respeitava o limite que ela estava dando. E hoje, claro que eu não faço isso, nossa, que lindo, tá maravilhoso, estimulo tal, porque hoje eu entendo, esse é o limite dela que vai mudar. É como, por exemplo, eu vejo o que eu construí no passado, eu não posso interpretar como Orlando de 2020, mas como Orlando de 1995. Por exemplo, eu li o texto que eu mandei para vocês, e falei assim, mando ou não mando? É um texto de 25 anos atrás, com os meus erros e minha limitação de 25 anos atrás. Eu falei assim, claro que eu mando, eu tinha 30 anos. Se alguém falar, Orlando tá fraquinho, eu falo, claro, eu amadureci 25 anos. Eu estou pelo menos 25 anos melhor do que aquele Orlando daquele texto. Tem que estar, né? Ou não, né? Quando isso tem a ver com as nossas escolhas, essa coisa de não carregar culpa, né, Orlando? Há 20 anos atrás eu fiz uma escolha, não deu certo, mas eu era 20 anos mais nova aqui, então... É. Eu gosto demais de um filme chamado Pegue Sue, Seu Passado à Espera. Quem não assistiu precisa assistir, é uma lição de vida. Tem no YouTube, Pegue Sue, Seu Passado à Espera. É uma mulher que tem a chance de voltar no passado e ela diz assim, nunca mais vou me casar com meu marido e nem tomar as decisões que eu tomei. Assistam para ver as surpresas. Certo, gente? Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Vejo vocês... Obrigada, Orlando. Um abração. Tchau, tchau.